Estamos de volta com o segundo bloco do programa Saúde em Foco, falando sobre nutrologia esportiva. No primeiro bloco, nós entrevistamos o esportista Matheus Ribeiro e agora vamos conversar com o nutrólogo Dr. Reinaldo Nunes. Dr. Reinaldo, primeiro eu gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Patrícia. E o que eu queria perguntar logo de início é o seguinte: o que o nutrólogo faz? Perfeito. A nutrologia é uma especialidade médica, né, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e que estuda basicamente a prevenção, o diagnóstico e tratamento das patologias relacionadas aos nutrientes. Pode ser por excesso, por exemplo, de nutrientes, como no caso de obesidade, metabólica, excesso de colesterol, mas também as carências nutricionais, anemia, paciente grave, paciente em CTI, que o nutrólogo às vezes faz a dieta interal, parenteral. E tem as áreas de atuação da nutrologia, nutrologia pediátrica, esportiva, geriátrica. Enfim, é uma especialidade que tem uma abrangência bastante ampla. Bem ampla. Com certeza. O médico, para ele se tornar nutrólogo, como que ele tem que fazer? Pois é, acho que essa pergunta é bastante oportuna, né? Porque, na verdade, assim, o médico ele termina a sua graduação e aí ele tem que fazer uma residência médica para se tornar especialista. O nutrólogo ele pode fazer uma residência de 2 anos, geralmente tendo clínica médica antes, né, de pré-requisito. Porque agora é uma exigência, agora né, é uma de uns exigência, anos pra cá. exatamente, do MEC de 2 anos de clínica, mais 2 anos de nutrologia. A partir do momento que ele tem esses 4 anos, né, com esses 2 anos de nutrologia de residência, ele já tem um título, pelo menos pelo Conselho Federal de Medicina, como nutrólogo, e tem uma outra via, que é uma via um pouco mais curta, mas ainda assim uma via legal, que é via pós-graduação, e depois ele vai ser submetido a uma prova de título especialista, na qual ele tem que passar, quer dizer, só é nutrólogo ou se a pessoa faz residência médica ou se realmente passa na prova de título. Hoje em dia a gente ou vê, ambos, né? Ou ambos, exatamente. A gente está vendo um pouco de uns excessos, né? Talvez pelas mídias sociais e muita gente se intitulando, se é nutrólogo, outras especialidades, mas em especial a nutrologia sofre muito disso, né? Muita gente se falando, nutrologia esportiva, nutrólogo. Se dizendo nutrólogo sem, de fato, ter essa formação toda que você falou e que é super importante. Exatamente, porque aí a gente tem alguma série de problemas implicados nisso, né? Primeiro que o paciente que chega nesse profissional, ele não sabe, então ele de certa forma, está sendo iludido, né? E esse profissional está sendo também injusto com quem trilhou o caminho correto, né? Que não é fácil, certamente, você sabe muito bem disso, verdade. Né? E sem contar que esse perfil de pessoas, muitas vezes eles praticam uma medicina que nem sempre é aquela medicina que aquela sociedade o qual ele diz ser filiado, né? Preconiza, exatamente. Então a gente tem visto umas condutas assim bem duvidosas e infelizmente isso tem acontecido. Existe um meio do paciente ele procurar se informar para saber se aquele profissional que ele está procurando de fato tem o título ou fez a residência? Tem algum meio de saber isso, Reinaldo? Com certeza. Ele pode fazer isso de 2 formas. Ele pode ir para a sociedade, por exemplo. Nutrologia, por exemplo, é a Associação Brasileira de Nutrologia, que é a ABRAM, né? Então ele pode se consultar no site da ABRAM, pela região ou pelo nome do profissional. Ele vai ter se aquele profissional é realmente titulado ou não, ou às vezes diretamente no site do Conselho Federal de Medicina. Né? Porque às vezes se a pessoa não fez a prova de título e tem a residência, ele vai ter também, ele também é especialista, com certeza, mas pelo Conselho Federal de Medicina. Acho que vale aí um alerta realmente para você que está em casa. Ao procurar o profissional, procure se informar a respeito da formação desse profissional, porque isso acaba fazendo uma diferença muito grande para a sua saúde. Doutor Reinaldo, que perfil de paciente costuma te procurar? Bom, então, isso é bastante variado. Assim, em geral, a nutrologia esportiva, né, que é uma área de atuação da nutrologia em si, em geral, os pacientes vão muito para orientar a questão de suplemento, de melhora de performance. Às vezes tem paciente que quer ganhar peso, tem paciente que vai para emagrecer. Então, assim, é bem diversificado, né? Mas, em geral, a nutrologia esportiva vai mais no encontro da questão da performance, né? E alguns até para tentar diminuir lesão, orientações em relação à alimentação, suplementação, uso de, enfim, uma série de suplementos nutracêuticos, quando necessário, lógico, a gente orienta, né? Idosos você costuma atender também? Então, idosos são uma população ainda que tem, acho que um espaço grande dentro da nutrologia, né? Que alguns chamam até de nutrologia geriátrica, mas eu não tenho assim ainda um perfil de paciente grande ainda com essa faixa etária, tá? Mas é uma faixa etária que sem dúvida nenhuma iria ter um grande benefício de ser acompanhado pela nutrologia, pela questão da sarcopenia, né? A gente sabe que a população hoje está envelhecendo, a gente tem o número de idosos está aumentando bastante.
E a sarcopenia é uma condição na qual o indivíduo perde massa muscular, perde a força muscular, e essa perda de massa muscular está diretamente relacionada à perda de função, perda de equilíbrio, diminuição de capacidade de ambulação, quer dizer, de cair. Esse indivíduo ele perde a autonomia, ele fica dependente e muitas vezes até isso aumenta a mortalidade. É uma pessoa que vai estar com risco maior de cair, de ter uma fratura e aí todas as consequências disso. Então, quer dizer, pessoas de mais idade, elas certamente se beneficiariam de ir ao nutrólogo para já estar recebendo essa orientação, avaliar se tem essa sarcopenia, que até falando para os nossos telespectadores, a sarcopenia é uma redução na massa muscular do paciente, né? Principalmente membros inferiores. Sim, sim. O paciente idoso, né, ele é um paciente de risco para diminuir a ingesta alimentar por uma série de motivos, né? Muitas vezes ele é polimedicado e tem questões sociais também, isolamento social, tem questões endógenas, né, a diminuição de neurotransmissores, hormônios, mais aumento de hormônios que dão apetite, mudança de paladar, enfim, uma série de situações que fazem com que o idoso tenha menos apetite e acaba tendo essa perda que já é fisiológica, né, a perda muscular com a idade, e isso é agravada pela uma má alimentação, enfim. É uma síndrome hoje bem descrita, e já existem alguns consensos, algumas recomendações para esse tipo de situação, né, que é muito mais prevalente até quando idosos em instituições, em ambiente hospitalar, então o índice ainda é bem maior. E a gente tem que considerar que a população brasileira está envelhecendo. Exatamente. Então, a chance realmente de que isso cada vez mais aumente, né, de frequência. A prevalência, sem dúvida, tem aumentado bastante. Em relação a suplementos, Reinaldo, porque isso também é uma dúvida muito frequente, né? A gente ouve isso diariamente, quase no consultório. Eu gostaria que você falasse em relação à suplementação alimentar, quando que isso é necessário, quais são os suplementos, de forma geral, claro, né? Mas que de fato têm efeito e que valem a pena ser utilizados, como utilizar. Sim, pois é. Então, embora seja bastante controverso, em geral, assim, a população geral, o atleta que a gente chama de amador, né, que é aquele atleta de academia, ele na maioria das vezes ele não vai ter necessidade de suplementação. Se ele tiver uma boa dieta, bastante diversificada, com a presença de macronutrientes, micronutrientes, ele vai ter uma boa performance, ele vai ter uma boa saúde. Mas existem alguns atletas que têm, por exemplo, o caso do Matheus, né, que é um atleta já de nível mais alto, que tem um gasto calórico muito alto, treina horas por dia. Então, se a gente for calcular o gasto energético desses pacientes, desses atletas, na verdade, é um gasto muito alto. Às vezes chega a 5, 6 mil calorias, 4 mil, e muitas vezes eles não conseguem se alimentar. E ele de fato, ele falou isso, exatamente, que ele imaginava que estava comendo muito, né? Exatamente. E estava suplementando de forma adequada, e aí ele, ao ir a você, percebeu que tinha que fazer mudanças. Pois é, existe uma preocupação muito grande, que é a questão do peso, da gordura, do percentual de gordura. Então, às vezes o atleta ele tende a subestimar essa questão da ingesta energética. Então, ele tende a comer menos quando ele é um atleta de ponta. Então, a gente tem que fazer esse ajuste, equilibrar essa dieta dele, fazer as orientações. Às vezes a gente divide isso com o nutricionista e muitas vezes tem que realmente fazer a suplementação. Esse atleta ele vai ficar em deficiência calórica, ele vai perder massa magra, vai perder performance. E aí entra com a questão do suplemento. Agora, assim, a diversidade de suplemento tem muitas, né? Então a gente tem que ter, assim, vai depender muito do qual é o objetivo de cada pessoa, de cada atleta, né? Mas na verdade existe assim, existe a indústria de suplemento que é uma coisa gigantesca, fortíssima, né? Fortíssima, que coloca muito suplemento no mercado. A gente nem sempre tem tanta evidência de todos eles, né? A gente tem sempre a diretriz do American College anual, que publica quais são aqueles suplementos que teriam maior nível de evidência, né? Então, assim, só para citar alguns exemplos, a gente sabe que suplemento de carboidrato, gel de carboidrato para atleta de endurance, né? De corrida, de triatlo, é super importante, grau 1 de evidência forte. A gente tem cafeína, que é um suplemento com evidência forte, tem a creatina, que tem evidência forte, que aliás a creatina é um suplemento que pode transgredir um pouco o atleta, pode chegar até mesmo no paciente clínico, né, no idoso, sarcopênico, que a gente estava falando, e outros suplementos, bicarbonato, betalanina, mas assim, e tem muitos outros que carecem bastante de evidência, a gente vê que muita gente usando de uma forma realmente desnecessária. A gente vai fazer o seguinte, vamos para uma pausa, um breve intervalo, mas vocês fiquem aguardando, porque no retorno a gente vai conversar sobre esse suplemento, sobre algumas outras dúvidas que são bem comuns. Não saiam daí.